Olá lá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, tem o Instagram, tem o Facebook, nosso canal no YouTube, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa jornada de hoje e as retransmissões a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Fica aqui o nosso convite, desde já, a partir de agora, pela próxima hora, para você ficar com a gente. Curta, comente, compartilhe o programa Gente que Fala nas suas redes sociais, em todas as suas plataformas. Interaja também, sua participação, sua interação é bem legal pelo nosso WhatsApp, 973350038. De novo, para você ter aí, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana e eu sempre digo por aqui, nesse dia, vamos com saúde, vamos com empenho, dedicação, é isso que a gente precisa ao longo dessa semana. Vamos conhecer agora, então, os nossos convidados, aqueles que vão tratar dos temas propostos pelo programa Gente que Fala. Antônio Tutílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Tutílio, bem-vindo com a gente mais uma vez. Como é que você está? Obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite e espero fazer, junto com essa bancada excelente aí, um ótimo trabalho. Obrigado pela presença. Doutor Ricardo Melão, advogado, ex-deputado estadual. Tudo bem, Melão? Bem-vindo com a gente mais uma vez. Tudo bem, Mauro? Sempre um prazer estar aqui no programa. Um grande dia a todos. Obrigado pela presença. Doutor André Santos Pereira, delegado de polícia, especialista em inteligência policial e segurança pública. Ele é presidente da ADPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Tudo bem, delegado André? Bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia a toda a audiência. Bom dia aos nossos colegas de bancada. Um excelente programa para todos. Uma excelente semana. Muito obrigado. E também na nossa bancada de hoje, doutor Abner Vidal. Ele é advogado trabalhista, sócio da A Vidal Advogados e presidente da OAB Guarulhos. Doutor Abner, bem-vindo. Como está? Estou bem, muito bom dia a todos e a todas. Um prazer, sobretudo uma honra, estar aqui nessa seleta bancada. Vamos lá, nosso primeiro assunto de hoje, desta segunda-feira, desta semana, para registrar aqui, inicialmente, a equipe do programa Gente que Fala se solidariza com familiares, com amigos de Washington Oliveto, o grande gênio da publicidade que morreu ontem aos 73 anos de idade. Muito cedo, né, gente? Por falência múltipla de órgãos. O Oliveto estava internado, ele passou internado os últimos 5 meses por problemas pulmonares. E vamos relembrar aqui, né? O Washington Oliveto foi o criador de grandes campanhas publicitárias, muito criativas, memoráveis, icônicas, como o Garoto Bombril, os casais Unibanco, o primeiro sutiã. Enfim, o Washington Oliveto, uma grande cabeça na publicidade, recebeu inúmeros prêmios, tinha reconhecimento internacional pelo seu trabalho. E aquela nota triste, né, de muitos anos, todos se lembram, em 2021, a comoção gerada quando o Oliveto ficou 53 dias internado, internado não, sequestrado, né, sequestrado numa casa no Brooklyn, zona sul aqui de São Paulo, que gerou uma comoção nacional em razão do seu sequestro. Enfim, para a gente repercutir bem rapidamente, Melão, a sua impressão sobre o Oliveto, o que ele representa para a nossa sociedade e para a publicidade brasileira? O Washington Oliveto foi um dos grandes gênios que nós tivemos da publicidade. Foi uma mente brilhante que marcou gerações em todo o Brasil. Na história da publicidade, ele está lá entre os grandes e maiores nomes que nós já tivemos. É uma pena. Morreu relativamente jovem, eu diria, 73 anos. Hoje, as pessoas vivem, ainda mais as condições dele, muito mais. Então, nos pegou aí de surpresa. Mas é uma pessoa que deixou um grande legado na publicidade, deixou grandes ensinamentos e deixou aí grandes lembranças através das propagandas que ele fez, que marcaram épocas, gerações. Você citou bem a propaganda do primeiro sutiã. Não era bem da minha época, imagino que seja da época mais de vocês aí, mas o Garoto Bombril, por exemplo, que foi uma propaganda dele histórica, é uma propaganda que eu sempre acompanhei muito, né? Marcou muito assim minha infância, assistindo TV.
Então, eu deixo aí toda a solidariedade, todos os nossos sentimentos aí aos familiares e amigos. Antônio Tutílio, Oliveto, quem foi, o que que ele representa para você, o legado que ele nos deixou? Olha, sem dúvida nenhuma, Oliveto foi um gênio na publicidade. Ele marcou uma presença inquestionável. E ele deixou assim, inclusive, isso já foi citado, muitas coisas incríveis que ele colocou, o Garoto Bombril e outras tantas. E ele tinha, inclusive, ele fez um artigo em que ele queria fazer 10 coisas antes de morrer, né? Eu li até Sim. mostrando que ele queria a família, ele queria cuidar mais da esposa, dos filhos. A única coisa que ele não conseguiu é ver o Corinthians ficar muitas vezes campeão, né? Então, realmente, ele teve uma passagem maravilhosa e a gente dá essa solidariedade a toda a família, aos amigos e que Deus o ilumine e lhe dê muita luz. O corintiano Washington Oliveto, criador da democracia corintiana, né? Delegado André, sua análise, o que o Washington Oliveto representou, o seu legado? Olha, uma grande perda para a população brasileira. A gente expressa aqui nossas condolências aos familiares, aos amigos, e nós podemos sintetizá-lo no campo profissional como gênio. Todas essas campanhas que ele realizou e ainda como pessoa também muito querida pela população, tendo em vista a comoção nacional que se deu por ocasião daquele sequestro que ele sofreu. Portanto, a gente expressa mais uma vez nossas condolências aos familiares, aos amigos e que o Washington Oliveto descanse em paz. Doutor Abner Vidal, o legado de Washington Oliveto. Pois é, Mauro, o Washington levou uma parte da nossa cultura para outros países, inclusive, né? E eu me lembro que em algumas campanhas que ele trabalhou, nós não tínhamos uma internet tão pujante como nós temos hoje, e havia quase que uma concorrência, né, meus amigos, com relação ao programa e o intervalo ali. A gente ficava aguardando ali o intervalo para ver os anúncios que a gente sabe, né, que foi criado pelo Washington. Então, fica aqui as nossas homenagens aos familiares, um grande nome do nosso país. Vamos seguir. Programa Gente que Fala, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, ou TV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, as retransmissões, 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O assunto que deixou todo mundo bem preocupado e irritado no final de semana, desde sexta-feira à noite, hein? O apagão em vários bairros paulistanos já dura mais de 60 horas, já são 64 horas, né? A falta de luz provocada pelo temporal, que atingiu a cidade na noite de sexta-feira, tem gerado prejuízos a toda a população, sobretudo ao comércio. Hoje cedo, gente, havia 537 mil imóveis sem energia em cidades da Grande São Paulo. Aqui em São Paulo, 357 mil imóveis. Tudo isso sem previsão de retorno, hein? Segundo a própria Enel. A empresa está sendo acionada na justiça por várias entidades, entre elas a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Condomínios também se mobilizam para mover ação coletiva contra a Enel. E tem moradores, né, que pretendem individualmente pedir ressarcimento pelos prejuízos sofridos aí, né? Enquanto isso, o Ministério Público vai incluir o atual apagão no inquérito que investiga possíveis irregularidades no serviço prestado pela empresa. Ricardo Melão, a que ponto chegamos? É o terceiro apagão do ano, é a terceira grande pressão sobre a Enel pela dificuldade ou pela incapacidade ou pela incompetência, não sabemos qual é o termo, para agir nessas situações. Olha, Mauro, a Enel tem um contrato aí até 2028 para fazer a distribuição de energia. Ela atende não só São Paulo, como outras cidades, é uma distribuidora grande, né? E tem apresentado muitos problemas. Não é o primeiro, como você mesmo mencionou, só esse ano chegamos a 3. Há uma incompetência, eu diria, clara, né, na relação da prestação do serviço,
Até porque a resolução normativa, Mauro, ela é muito clara na questão de apagões. Quando tem um apagão, em áreas urbanas, como é o caso aqui, a empresa é obrigada a restabelecer energia em 24 horas. Já estamos aí há muito mais que 24 horas e ela simplesmente não restabeleceu aí para pelo menos 700 e poucas mil pessoas, o que é muito grave. Isso tem sido recorrente. Até junho do ano que vem, ela tem que, como o contrato vem em 2028, ela pode prorrogar 28. esse contrato, né? Mas até junho do ano que vem, ela tem que anunciar essa intenção de prorrogação. E eu diria uma coisa, Paulo, pela incompetência, pela forma como ela tem prestado os serviços muito mal feitos recorrentemente, é importante discutir a conveniência ou não de se prorrogar o contrato com a Enel. Não sei quem poderia substituir, a gente sabe que é complicado fazer essa substituição, tem aí suas dificuldades, mas está na hora da Enel ser devidamente punida, porque ela é responsável objetivamente, ela possui a responsabilidade objetiva por todos os danos que ela causar à população, independentemente de culpa ou não, ela tem que ressarcir. Isso é bom que essas entidades entrem na justiça, porque é um direito de todos que tiveram prejuízo com esses apagões serem ressarcidos pela Enel. E uma coisa, Mauro, só para finalizar, eu não quero fazer um mau julgamento aqui, mas eu vi um vídeo, inclusive passou, se eu não me engano, na Globo News, do helicóptero sobrevoando, né, a sede lá da Enel, e a gente vê vários caminhões parados, caminhões poderiam fazer reparos nas redes elétricas atingidas aí pelo temporal. E fica meio que claro, até porque eles solicitaram agora mais 400 funcionários para ajudar. A impressão que eu tenho, não de hoje, Mauro, é que eles não têm o número de funcionários suficientes para dar conta de um problema como esse. Há um problema muito sério ali. Eles não se prepararam, em termos de estrutura interna para dar conta de um contrato que eles assinaram. Isso é muito grave. A ANEEL tem que ficar em cima, ela é responsável por fiscalizar, para aplicar as devidas multas e que a justiça possa dar aí o ganho de causa a todos aqueles que sofreram prejuízo pela essa incompetência e má prestação de serviço da Enel que tem vindo não de hoje, já há um bom tempo. Delegado André, para repercutir esse ponto levantado pelo Ricardo Melão, essas imagens que foram feitas, provavelmente por um drone, e que foram feitas pela própria Prefeitura de São Paulo, para mostrar a situação lá naquele pátio da Enel, ou seja, muitos veículos, caminhões parados, indicando justamente o que o Melão apontou aqui, provavelmente falta de pessoal, porque se os veículos estão lá é porque não tem gente para trabalhar, né? E os veículos ficam parados e a população fica à mercê. Então, essas imagens foram feitas pela Prefeitura de São Paulo e foram divulgadas pela Globo News na tarde de ontem. Agora, é, provavelmente também a prefeitura querendo se defender, mas a prefeitura também tem a sua responsabilidade nisso tudo, porque a Enel tem dito que quando vai retirar uma árvore que está caída sobre fios, ela não faz esse serviço porque diz que a prefeitura tem que autorizar a retirada, tem que autorizar a poda, enfim, o corte disso tudo. E a prefeitura diz que a Enel tem que fazer e que a prefeitura diz que para ela fazer a poda, a Enel tem que desligar a energia daqueles cabos que foram atingidos. Então a gente vê um claro jogo de empurra-empurra entre prefeitura, entre Enel e prefeitura, e as duas têm a sua responsabilidade. Enfim, isso tem que ser dito também, não é, doutor? Perfeito, Mauro. O que a gente vê de fato é um jogo de empurra-empurra. Um querendo jogar o problema para o lado do outro. As competências, elas estão muito bem definidas, ou seja, quem tem as atribuições para fazer o quê? O que nós temos aí de fato e de concreto é que a população fica no meio desse jogo e não há uma solução para o problema. Se, de fato, um lado ou outro está errando na execução da prestação desse serviço, nós temos que ter, inclusive, os órgãos de fiscalização atuando, seja na esfera criminal, para identificar se há alguma conduta penal sendo praticada nesse sentido, ou até mesmo no âmbito de fiscalização por parte da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E é importante a gente destacar esse poder fiscalizatório da Assembleia Legislativa ou até mesmo da Câmara Municipal de São Paulo
para fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, ou seja, prefeitura ou até mesmo o governo do Estado. E se esse problema vem do âmbito federal, que o Congresso Nacional possa atuar também e fiscalizar. Nós temos bancadas gigantescas de parlamentares de São Paulo, tanto em Brasília quanto aqui na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal, que podem atuar, obviamente, para fiscalizar, identificar os culpados e a população realmente ser resguardada em um serviço essencial, que é o serviço da energia. A gente tem pessoas que dependem de aparelhos, inclusive para tratamentos de saúde, que dependem da energia e a população não pode ficar sem a prestação de serviços tão relevantes. Para repercutir com o doutor Abner Vidal, que é advogado trabalhista, vamos pegar por um seguinte viés, doutor Abner, essas implicações em relação ao mundo do trabalho. Gente que deixou de ir para suas atividades nesses dias, nesse final de semana, porque não teve internet, não teve energia, enfim, ficou tudo muito complicado. Quais são as implicações disso tudo para empregados, para empregadores? É um impacto gigantesco na economia, né, Mauro? Você veja que o maior fórum da América Latina, o maior tribunal da América Latina, que é o Tribunal Regional do Trabalho aqui da segunda região, São Paulo e Grande São Paulo, o fórum simplesmente está fechado hoje. Suspenderam todas as audiências no fórum ali da Barra Funda e nos fóruns da Zona Sul e da Zona Leste. Estou falando só com relação ao fórum trabalhista, tá? Então, o impacto para a vida do trabalhador ela é gigantesca. Pessoas que vieram de outros estados se programaram para fazer audiências, reclamantes que saíram ali das suas casas se programaram, não terão as audiências. Com relação à vida do trabalhador, impacta diretamente não apenas a vida do trabalhador, mas a vida do empresário também, né? Que contava com aquela mão de obra e, obviamente, que não tendo ali o trabalhador a possibilidade de uma locomoção, essa falta ela é plenamente justificável e não acarreta nenhum ônus, nenhum problema ao trabalhador, desde que, de fato, se tenha essa justificativa, faltou por conta desse problema. Agora, algo que a gente precisa ponderar também, que essa é uma relação entre consumidor, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, com a concessionária de energia elétrica, é uma relação consumerista. Concordo com o Ricardo Melão, é uma responsabilidade objetiva. E em sendo uma responsabilidade objetiva, partindo de uma relação consumerista, cabe sim uma interposição, seja ela administrativa, seja ela judicial, para que a concessionária de energia efetue, cubra todos os prejuízos que aquela pessoa jurídica, que aquela pessoa física, eventualmente tenha sofrido. Antônio Tutilho, sua análise sobre toda essa situação de apagão em São Paulo e a irritação gerada em todos nós, né? Claro que foi muito bem colocado por todos, mas eu acho que um problema muito sério o problema do empurra-empurra que foi colocado pelo André e por todos. Inclusive, nós vimos o debate que, inclusive, o próprio governador de São Paulo coloca que também o Ministério de Minas e Energia é responsável. Na verdade, um joga a culpa no outro. Então, é um problema do governo, é o governo do Minas e Energia, é o governo da prefeitura, mas o problema é que o povo não pode ficar às voltas com esse problema, porque o grande prejudicado é o povo. É o povo que, veja, isso foi colocado, que eles não devem ter o número de funcionários adequados. O número para efeito de emergência está colocado em 2.500 funcionários. E até o momento foi colocado só 1.700. Agora que eles vão querer colocar mais funcionários. Eu acho que isso é um problema muito sério, é um problema de fiscalização dura. O próprio governador, pelo que eu li, ele está propondo, inclusive, o cancelamento desse contrato, porque realmente a Enel ela não tem capacidade, ela não, já aconteceu outras vezes, e mais uma vez o povo fica prejudicado, mais de 24 horas a coisa fica sem energia. Então, eu acho que a fiscalização deve ser mais rígida, deve ser mais forte e deve ter punição firme para que não aconteça mais isso.
Seguindo o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde, 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos falar agora sobre o Conselho Nacional de Justiça, que aprovou em setembro uma resolução que estabelece novas diretrizes, uma regulamentação para os acordos extrajudiciais trabalhistas. O objetivo disso tudo é diminuir o número de ações na Justiça do Trabalho e promover uma maior segurança jurídica para as empresas, para os trabalhadores, porque em muitas situações é possível, sim, que as demandas sejam resolvidas fora dos tribunais, ou seja, de forma extrajudicial, de forma amigável, não é, doutor Abner Vidal? Em que sentido está indo esse trabalho de conciliação, né, entre partes e que isso seja feito fora dos tribunais? Bacana esse tema, Mauro, porque o CNJ veio, através da Resolução 586, regulamentar justamente o artigo 855 da CLT. Cabe lembrarmos que o 855B da CLT foi inserido pela reforma trabalhista em 2017 e trouxe a possibilidade de um acordo pré-processual. Como é que funciona esse acordo pré-processual? O trabalhador tem ali uma divergência quanto às suas verbas ou quanto a algum direito que ele entenda que tenha efetivamente direito, e ele procura um advogado. Esse advogado entra em contato com a empresa e com o advogado da empresa, e eles entabulam ali um acordo. E procuram o Poder Judiciário apenas para ter segurança jurídica, apenas para o Poder Judiciário homologar aquele acordo. O que nós tínhamos antes dessa resolução do CNJ era vários entendimentos distintos. Homologo, tem verba que eu homologo, tem verba que eu não homologo. As partes pediram a homologação de uma verba, eu homologo só parte de uma verba, não homologo outra. Pois bem, o CNJ veio e regulamentou, trouxe alguns direcionamentos no sentido de que, olha, as duas partes precisam ter advogados independentes, ou seja, não pode ser apenas um advogado, precisa estar assistido por advogado, e na minha visão aqui é um avanço muito grande. A lei já falava isso, mas não estava muito claro, mas a resolução veio a aclarar esse ponto, que é muito importante. E a resolução trouxe também a diretiva de que o magistrado ele não pode homologar algo diferente do que as partes propuseram. Por exemplo, nós queremos homologar um pedido com relação à hora extra e dano moral. E aí, o magistrado chegava e falava assim, olha, hora extra eu homologo, dano moral eu não vou homologar. O que a resolução falou foi o seguinte, olha, magistrado, o que as partes transacionaram numa fase pré-processual, você não pode modificar. As partes possuem autonomia, mesmo porque cada parte está representada, assistida por advogado. Um outro ponto, Mauro, que foi um grande avanço, foi a quitação geral. O artigo 4, o artigo 855 da CLT, ele não dava a extensão dessa quitação. E agora a resolução fala, olha, feito o acordo pré-processual, homologado esse acordo judicialmente, dá-se quitação geral. A expectativa é de que, caindo em gosto, ou seja, pegando essa norma jurídica, se essa lei for observada e se as partes conseguirem observar essa transação pré-processual, no futuro nós teremos uma diminuição das ações judiciais. Essa diminuição ainda nós vamos demorar um pouquinho para vermos, porque há no Brasil leis que pegam e há no Brasil leis que não pegam. Então a gente precisa entender um pouquinho como é que a sociedade vai se comportar com relação a essa legislação. Esse é o ponto. Como a sociedade vai se comportar? Porque a gente está diante de uma situação de forte litigância, não é? O empregado ele quer ir em busca dos direitos e a empresa vai se defender, evidentemente, tem lá todas as alternativas e os meios dentro do processo para isso ocorrer. Então, é preciso uma mudança de cultura, uma mudança de consciência, no sentido de que se fizer um trabalho, né, fora dos tribunais, extrajudicial, para um acordo bem feito entre as partes, né, pode não ser bom nem para outro, nem bom para um, nem bom para outro, mas que seja um meio termo, algo equilibrado, que satisfaça os dois lados, né?
que isso seja, de fato, a nova vez daqui para frente, né? A mudança da cultura, da consciência. Isso é muito importante, é uma mudança de cultura, e é importante também que se tenha em mente que o que a legislação não incentiva uma fraude processual, uma fraude dos direitos trabalhistas. Não é isso. Há que se ter uma negociação, tanto que a legislação exige que se tenha dois advogados distintos, e é importante que se tenha uma efetiva negociação. Mas não tenha dúvida que a efetiva negociação é bom para os dois lados. Você evita um processo judicial longo, e você evita, eventualmente, o reclamante não ganhar nada, pode ser que ele perca tudo, ou pode ser que a empresa perca tudo e tenha que pagar um valor relativamente alto. O acordo, como você disse, Mauro, nem sempre as duas partes ficam satisfeitas plenamente, mas você tem ali um consenso, um meio termo, que é o caminho do meio, parece que é o mais salutar. Essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, ela visa o bom entendimento entre os trabalhadores e as empresas privadas e também as empresas públicas, aqueles que saem das empresas públicas e também têm demandas, porque a esfera é outra na empresa pública, não é? A esfera pública é outra, de fato. A administração pública não tem a liberdade que a iniciativa privada possui. Então, você tem, na iniciativa privada, vige o princípio da liberdade plena. Eu posso negociar tudo, a não ser aquilo que for vetado por lei. Na administração pública é justamente ao contrário, né? Eu só posso fazer aquilo que a lei me autoriza. Então, eu não tenho a liberdade que a iniciativa privada tem. Então, esse dispositivo ele é voltado para a iniciativa privada. Agora, nada impede que, por exemplo, em uma legislação do Estado ou do município, se tenha essa possibilidade. Desde que haja uma legislação nesse sentido, não vejo problema nenhum em você aplicar o 855 para essas relações públicas. Mas, em princípio, Mauro, não se aplica ao poder público. Muito bem, vamos seguir com o próximo tema Mauro, desta edição. Fala, Tutílio. eu queria colocar para que o doutor Abe rapidamente me falasse, porque eu tenho visto um questionamento dizendo que isso pode ser um tiro no pé, né? O questionamento da limitação dos poderes, do Instituto de Transação Trabalhista deveria ser regulamentado na CLT ou no Código do Trabalho, e que isso poderia tolher a liberdade de apreciação das demandas do Judiciário Trabalhista. E até uma pergunta que se coloca é: a contrariedade à resolução desafiará reclamação disciplinar? Será que nós não teremos mais processos ainda? Esse é um questionamento que está se fazendo. Bacana, muito boa a sua pergunta, Tutílio. Eu comecei a minha conversa aqui, a minha explanação, dizendo que é uma regulamentação de um artigo inserido pela reforma trabalhista de 2017. Portanto, a reforma trabalhista está em vigência há 7 anos, vai completar agora 7 anos em novembro. É bem verdade que a reforma trabalhista de 2017, ela foi um tanto quanto assodada, e aí cabe alguma crítica com relação ao assodamento, ou seja, a celeridade, a rapidez que fora tramitada no Congresso Nacional. Lembramos todos que lá em dezembro de 2016, quando ainda o Michel Temer apresentou ali a MP que visava a reforma da CLT, nós tínhamos ali pouco mais de 13 modificações. Acabou com várias emendas, representando mais de 100 alterações na CLT. Então, portanto, cabe sim uma crítica a alguns dispositivos da reforma, mas como cabe elogios também. A reforma foi feliz em alguns aspectos, nós poderíamos analisar de forma individual. O fato é que esse artigo foi inserido na reforma trabalhista. Portanto, não se discute aqui a sua legalidade, porque não se discutiu isso nas ações diretas de inconstitucionalidade que o Supremo analisou. Inclusive, o Supremo limitou o alcance da reforma trabalhista. O Supremo, ele limitou bastante o alcance da reforma trabalhista. E esse não foi um ponto colocado nas ações diretas de inconstitucionalidade. Realmente é uma crítica do poder de atuação do Poder Judiciário, mas eu vejo da seguinte forma: eu acho que as partes são maiores, é uma relação diferente, a relação patrão-empregado,
há uma questão da hipossuficiência, o trabalhador sempre estará, ou a maioria das vezes, não sempre, mas a maioria das vezes, estará numa condição muito delicada de hipossuficiência em relação ao seu empregador, mas nós estamos falando aqui de uma questão em que há necessidade do trabalhador contratar um colega advogado, a empresa contratar um outro advogado, e em tese, a regra é que se tenha uma negociação autônoma. Ó, agora, se o magistrado entender ali que a negociação fere o artigo 9º da CLT, por exemplo, há uma fraude, aquilo ali é uma simulação, o magistrado ele pode tranquilamente não homologar, fundamenta que no entendimento dele há uma fraude e na minha visão, não há nenhum tipo de reclamação disciplinar, nenhum tipo de óbice, continuaremos a ter um exercício da jurisprudência de forma regular e plena. Não vejo que seja um óbice e que seja mais uma fonte de processos do trabalho. Não vejo dessa forma, mas entendo que alguns criticam esse artigo de lei. Vamos seguir, gente. Próximo assunto, programa Gente que Fala de segunda-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, ou TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura, AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos falar de segurança pública agora. O governo de São Paulo anunciou que vai destinar recursos apreendidos de organizações criminosas para o combate justamente à criminalidade. Na prática, o que é que vai acontecer? Os bens das facções vão financiar as ações de segurança no Estado para a compra de novos equipamentos, melhoria das forças policiais e investimentos em tecnologia. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, só nos últimos 4 anos, o crime organizado movimentou mais de 14 bilhões de reais. Assunto aqui para o doutor André. Doutor André, uma boa medida, antes de mais nada, né, seguir o dinheiro, né, para sufocar as organizações criminosas e depois usar esse dinheiro, de fato, né, na melhoria da segurança pública. Como é que isso deve ser feito na prática? A medida é importante, sim. E São Paulo faz essa regulamentação já de maneira tardia. Outros estados já fizeram essa regulamentação, como Rio de Janeiro, até mesmo Rio Grande do Sul e o governo federal. É uma medida prevista na lei de lavagem de dinheiro e é importante destacar que esses recursos oriundos do crime organizado e da prática do crime de lavagem de dinheiro devem ser investidos preferencialmente para o combate, o enfrentamento a esse mesmo tipo de crime. Portanto, a gente, nessa perspectiva, pode criar um ciclo virtuoso, ou seja, tira o dinheiro oriundo do crime e investe para combater esse mesmo tipo de crime que é muito deletério para toda a sociedade, né? O crime de lavagem de dinheiro não é aquele crime que todo mundo visualiza ele acontecendo. Então, as medidas para enfrentamento a esse tipo de delito precisam ser focadas na inteligência, na investigação. É dessa forma que nós podemos identificar criminosos que realizam esse tipo de delito e realizar o que você bem pontuou, Mauro, é o estrangulamento da atividade criminosa pela asfixia financeira dessas organizações. A medida é positiva, mas nós precisamos ter um olhar muito detalhado a respeito dos investimentos que serão realizados com esses recursos. Não adianta de nada nós recuperarmos esses valores e investirmos apenas em armamentos, em viaturas e não investirmos na atividade que faz a recuperação desses valores, que é a investigação policial, que é a inteligência policial realizada em sua maior parte pela própria Polícia Civil. A maior parte desses valores são recuperados em decorrência de atividade da Polícia Civil. Somente neste último ano nós tivemos uma operação da Polícia Civil que bloqueou 8 bilhões de reais de atividades criminosas, e esse recurso, ao final de um processo judicial, pode ser revertido para a população, mas é importante que nós criemos, então, um ciclo virtuoso, que esse valor seja investido
para combater esse mesmo tipo de crime. E quando se diz que inicialmente este valor tem que ser investido em inteligência, isso significa dizer que preparar a polícia para estar à frente dos bandidos. Você, com a inteligência, você consegue fazer o trabalho. É claro que a gente precisa de melhoria nas ruas, de novas viaturas, de policiais mais bem armados, valorizados, com melhores salários, mas enfim, o trabalho de prevenção é o fundamental, antes de mais nada, com o uso desse dinheiro. Perfeito. Perceba que nós temos diversas modalidades de crimes. Eu vou te dar um exemplo aqui. Nós temos o crime de roubo, que é esse praticado na rua, mediante uma arma, uma faca ou até mesmo uma ameaça. Alguém vai lá e subtrai um objeto seu. Nós temos o crime de estelionato, que são os golpes que são realizados por meio virtual e que vêm assolando a população. Todos os dias nós recebemos uma ligação com uma tentativa de golpe. É uma epidemia de golpes que nós estamos vivendo. Perceba, não é com uma arma na mão ou com uma viatura na rua que o policial vai fazer frente a esse tipo de problema, ou seja, aos golpes. Nós precisamos ter policiais qualificados para investigar essas organizações criminosas que estão realizando esses golpes. Nós precisamos ter tecnologia adequada, porque há necessidade do processamento de muitas informações em uma investigação nesse sentido. Então, nós temos várias frentes para investimento e podermos ter resultados para a população. E é nesse sentido que a gente faz esse alerta. Esses valores que são recuperados, principalmente das atividades de lavagem de dinheiro, porque depois que o criminoso ele retira o seu dinheiro por meio de um golpe, quantias inclusive maiores do que ele conseguiria com uma arma na mão assaltando na rua, ele vai lavar esse dinheiro. E o que é a lavagem de dinheiro, para a gente poder entender? A lavagem de dinheiro é você pegar um dinheiro ilícito, o dinheiro do golpe, você coloca esse dinheiro numa atividade lícita, a princípio, oculta esse valor e reintegra esse valor ao sistema financeiro, pode gastar livremente, e aí a gente tem aí todas as fases do crime de lavagem de dinheiro sendo percorridas. Portanto, demandam uma investigação complexa, investigações extremamente qualificadas, e nós não temos um olhar do poder público, a princípio, para fazer frente a esse problema. O que nós vemos são investimentos em viaturas, em armas, em policiamento ostensivo, que tem que ser feito, obviamente, é necessário, mas nós estamos deixando esse outro lado extremamente descoberto. Para ouvir o Ricardo Melão a respeito desse tema, Ricardo Melão, que tem vasta experiência parlamentar, e esse assunto passa, obviamente, pela Assembleia Legislativa. Qual é o papel do parlamento nessa questão, Ricardo Melão? Olha, cabe analisar aí esse programa e fazer aí as considerações justamente para garantir que esses recursos, de fato, vão para medidas efetivas de combate ao crime, tanto da parte preventiva, que o doutor André Santos destacou bastante aí, né, de prevenir os crimes, como eu ressalto também, Mauro, pela minha experiência, eu, quando fui deputado, eu visitei a Polícia Técnico-Científica, que, aliás, tem... A Polícia Técnico-Científica, ela acaba sendo um pouco... Ela parece menos que as outras polícias, mas ela tem ali equipamentos para você fazer e utilizar nas investigações muito bacanas, de primeiro mundo. Você tem scanners ali que mapeiam todo o local do crime. Isso também é importante, Mauro, o uso para esse tipo de equipamento, porque no Brasil, infelizmente, o doutor André pode até me confirmar, muitos dos crimes acabam não sendo solucionados. Por quê? Porque o colhimento das provas acaba sendo falho. E aí, quando chega na justiça, você muitas vezes não tem um conjunto probatório ali suficiente para condenar alguém que cometeu um crime. Já tem melhorado nesse sentido, o compartilhamento do banco de... É o banco de DNA, né, doutor André, que agora que já tem, agora é nacional, né? Tem uma integração nacional, tudo isso é bastante importante. Mas é importante ter esses equipamentos também. Eu não sei se esse fundo especificamente, aí você pode me corrigir, doutor André ou Mauro, se ele prevê também a destinação de recursos para esse tipo de trabalho investigativo.
né, da polícia. Isso é muito importante para você ter um conjunto probatório, porque uma das coisas que contribui com a criminalidade também é a impunidade. O bandido ele faz aquela relação custo-benefício ali, o risco que ele corre de ser pego e o quanto ele tem a possibilidade de lucrar cometendo o crime. Então, se você, obviamente, diminui a impunidade, o crime passa a não compensar e aí, quem sabe, a gente consiga reduzir a criminalidade no Estado. Doutor André. Perfeito. O Melão trouxe diversas perspectivas. É importante esse último ponto, é a economia do crime. Quando o criminoso percebe que ele vai realizar essa atividade e ele vai se dar bem, ele, obviamente, que vai continuar e, inclusive, vai investir nessa atividade. Portanto, a partir do momento que nós não temos a punição adequada, seja por uma fragilidade de provas, como o Melão bem apontou aí, nós temos investigações sendo realizadas ou temos processos judiciais criminais sendo desenvolvidos com pouca robustez de prova em razão de deficiência da própria polícia técnico-científica e em outras esferas da investigação. Então, a partir do momento que o bandido ele percebe que ele vai desenvolver uma atividade que é rentável, como nesse caso dos golpes que eu estou aqui a levantar, e que ele não vai ser punido, ou que essa punição vale a pena ele sofrer, e aí a gente já entra na esfera legislativa de políticas criminais, e que ele, mesmo sendo punido, não vai ter uma punição que vai fazer com que ele deixe de praticar essas atividades, isso passa a ser rentável, ele passa a praticar cada vez mais. Portanto, são diversos aspectos e, dentro da perspectiva desta ação política ou dessa medida política realizada por parte do governo do Estado, é importante destacar, nós não temos percentuais definidos o que é o ponto de nossa crítica. Esses valores deles irão agora para a Secretaria de Segurança Pública, um comitê orientado pelo próprio secretário de Segurança Pública, o secretário da Fazenda e mais um integrante das pastas do Poder Executivo, irão orientar a destinação, um comitê dentro da própria segurança irá realizar a coordenação desses valores e a gente não tem percentuais fixados para essas atividades que estão diretamente relacionadas à lavagem de dinheiro. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV e TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida às 5 da tarde e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. No começo do mês, gente, o governo federal anunciou um aperto nos gastos de 2024, com o objetivo de cumprir as regras de controle das contas públicas. Os ministérios da saúde e das cidades são as pastas mais atingidas por esse bloqueio de despesas no orçamento deste ano, né? Só que tem a educação, né? Sempre considerada prioritária e que também não escapou do corte. Tutílio, olha, na saúde, 4,5 bilhões de reais de corte, cidades, 1 bilhão e 800 milhões, educação, 1 bilhão e 400 milhões, emendas parlamentares também sofreram, PAC, investimentos do PAC também sofreram. Enfim, o cobertor é curto, né? Você quer cobrir a cabeça, você mostra os pés e vice-versa, né? Precisando de dinheiro, mas tem que cumprir o que determinam as regras fiscais aí. Como é que a gente investe o que tem que investir sem ter dinheiro, sem ter que puxar de um lado e descobrir do outro? O que eu quero colocar, eu acho que é importante, Mauro e os companheiros de bancada, eu acho que está existindo um problema muito sério. Eu que acompanho muito a parte financeira, orçamentária, acompanhei muito tempo na Assembleia Legislativa de São Paulo, e eu acho o seguinte, em todas as campanhas, seja ela municipal, estadual, federal, sempre existe aquela colocação de que, olha, saúde, educação e segurança são áreas prioritárias. Porém, quando você vai verificar a aprovação no orçamento, isso não é colocado. E não só não é colocado no orçamento, porque eu acho que a gente tem que dar prioridade efetiva para a segurança, para a educação e para a saúde. E o pior, Mauro, é que quando na execução orçamentária, que é o que está acontecendo hoje, que ainda existem
dentro daquilo que já foi pouco, que foi aprovado no orçamento, ainda existem cortes. Existe a reserva de contingência, em que, na verdade, bloqueia o recurso, mas pode, até o final do ano, pode ser liberado. Existe cortes mesmo para não liberar de jeito nenhum. Então, agora, está se cortando o recurso da saúde, está se cortando o recurso da educação, e eu acho isso impressionante. Quer dizer, a população sofre com isso, barbaridade, porque ela não tem um atendimento adequado na saúde, não tem um atendimento adequado na educação, e a segurança, o doutor André acabou de dizer, problema, o recurso que está indo para a segurança, ótimo, mas eu acho que precisa ser dado uma prioridade maior, porque eu sempre defendi segurança, porque hoje nós temos um grande problema, agora, voltando inclusive para o lado de segurança, existe um problema de atualização da legislação. Existe o prende e solta, prende e solta, prende e solta. É uma coisa incrível que está acontecendo hoje no país e não se tem uma legislação em que permite que se faça uma punição adequada. Você tem o judiciário que não está atendendo às necessidades da população, porque o judiciário acaba soltando aqueles que não precisam soltar e não está fazendo um trabalho. Eu acho que o nosso judiciário, começando pelo Supremo Tribunal Federal, está colocando uma falta de liberdade de expressão e o próprio Supremo Tribunal não está seguindo a nossa Constituição. Isso é o mais grave. É o mais grave. O Supremo não defendendo deveria ser o condutor da Constituição, ele não é. Ele está realmente abrindo para tudo que for possível, né? Então, educação, saúde e segurança são prioritárias, mas precisam ser colocadas dentro do orçamento como tal e acompanhadas dentro de uma fiscalização. Eu acho que o nosso legislativo, seja municipal, seja estadual, seja federal, não está correspondendo e não está fiscalizando adequadamente, porque o nosso nível, desculpe o legislativo, ele está cada vez mais baixo e nosso nível em todo o legislativo não está adequado para fiscalizar e defender esses pontos que são importantes para o povo brasileiro. Otílio, emendar um outro assunto aqui que tem a ver com esse, e pegando aqui o gancho das preocupações, a preocupação com a saúde de todos, com a educação dos jovens, com o prende e solta, que você acabou de destacar, a questão da segurança pública que aflige a todos, e com o futuro, né, daqueles que vão se aposentar e daqueles que já estão aposentados. Vamos falar então da PEC 66 de 2023 do Senado, e que abre um novo prazo de parcelamento especial de débitos dos municípios com os seus regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e com o regime geral de previdência social. Essa questão tem dado muita dor de cabeça para vocês, né? Da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Em que pé que está isso lá no... O Senado já foi aprovado, né? Vai para a Câmara, como é que está isso, a PEC 66? Olha, realmente, para a Confederação Nacional dos Servidores Públicos e de todas as entidades, é uma coisa inacreditável o que está ocorrendo, principalmente com essa PEC 66. Só para verificar claramente o problema, essa PEC é do senador Jader Barbalho, que não tem uma ficha limpa, né, que está defendendo aí muitos processos, está ligado a muitos processos, e ele faz essa PEC 66 era exclusivamente, gente, eu vou dizer exclusivamente ligada aos municípios. Era para verificar a dívida dos municípios, era para revisar essas dívidas, e exatamente nos 48 minutos do segundo tempo, já na prorrogação, entra uma emenda que não foi discutida com ninguém, não foi discutida com a sociedade, não houve audiência nenhuma, e aí aprova-se uma emenda dizendo que tudo isso que estava sendo colocado para os municípios também fica colocado para os estados e do Distrito Federal. Ora,
Isso é um crime contra o Pacto Federativo, porque os estados têm autonomia. E qual é essa autonomia? Quando um jabuti colocado um projeto que era só para município é colocado também para os estados, e isso acaba, Mauro, colocando uma possibilidade de uma nova reforma da Previdência. Uma nova reforma da Previdência que já foi um problema sério na última que foi colocado, que houve grandes prejuízos para o setor público, para o servidor público como um todo, e ela até pode fazer com que a parte de contribuição previdenciária possa chegar a 22%. Veja, isso é confisco, porque se eu colocar aqui, tem pessoas colocando 37,5% de imposto de renda, mais 22% de previdência, todos os impostos que nós pagamos por tudo, ele fica 6 meses, o trabalhador fica 6 meses só para pagar imposto. E ela vai mais longe, ela reduz pensões, a PEC 66 reduz pensões, a pensão já está em 50%, que é um grande problema hoje para a pessoa que tem esse problema sério na vida, que é mais medicamento, mais médico, mais um problema todo, e eles querem reduzir ainda mais. E o grande problema dessa PEC 66 também é com relação aos precatórios. Os precatórios que já trânsito em julgado é um direito que todo trabalhador tem, principalmente o precatório alimentar. E o que essa PEC faz? Ela faz uma prorrogação, fazendo com que ele esteja ligado à receita corrente líquida. E olha, pasme, gente, ela faz com que isso vá até 2050, a prorrogação de pagamento de precatório. É um absurdo total, 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 total. Então, não é possível que isso possa acontecer no momento dentro do Brasil. Vamos para o tema final aqui da nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, para a gente analisar com o Ricardo Melão o seguinte: o governo federal gastou este ano, sem autorização do Congresso Nacional, cerca de 3 bilhões de reais com o programa Pé de Meia. Programa bom, importante, que repassa R$ 200 por mês aos estudantes do ensino médio de baixa renda. O programa foi criado para evitar justamente a evasão escolar e obriga o governo a enviar para o Congresso todos os anos o valor do incentivo a ser pago aos alunos. Mesmo assim, o Ministério da Educação está pagando benefícios sem que os recursos constem da lei orçamentária. Programa importante, não é, Ricardo Melão? E que tem aí as regras a serem seguidas e que precisam ser seguidas para não o próprio problema que isso possa gerar, se não for seguido, comprometer o programa, né? Mauro, o programa Pé de Meia, inclusive, ele foi falado pela primeira vez na eleição presidencial. Simone Tebet, enquanto candidata, ela tinha isso como uma das grandes propostas. Tem muitos economistas que defendem para evitar a evasão escolar. Ele exige, né, que o aluno frequente pelo menos 80% das aulas, mas não exige que ele tenha uma nota mínima. Isso é feito justamente para incentivar o aluno. A gente sabe que há muita evasão escolar, muita gente, infelizmente, acaba abandonando a escola para ir trabalhar. Então, esse é um programa que pode gerar algum incentivo para que o aluno se mantenha na escola. Não garante a qualidade do ensino, né? Porque não tem uma nota mínima, garante ao menos a frequência. Só que, agora vamos falar de lei orçamentária. Existe um princípio, né, que é o da legalidade orçamentária, que diz o seguinte. Inclusive, na lei que aprovou esse programa, tem um artigo dizendo claramente, como você bem mencionou, que deve ser enviado todos os anos antes ao Congresso Nacional. O governo tem que dizer o quanto ele quer gastar com esse programa. Inclusive, eles vetaram esse artigo e o veto foi derrubado no Congresso, ou seja, está vigente. Mas, pelo princípio da legalidade orçamentária, você tem que constar na lei orçamentária anual, que é o orçamento para o ano seguinte, que o governo manda para o Congresso revisar, analisar, discutir e aprovar, você tem que ter esses valores previstos ali. Isso faz parte de toda a legislação, né? O direito
digamos assim, o direito financeiro que nós temos, que contempla aí essa parte das regras que regem o orçamento, tem que existir, né, essa previsão antes, justamente para ser discutida pelos representantes da população, que são os parlamentares. Isso não foi feito. Não foi feito. E aí o que acontece agora? Eles estão gastando, gastaram inclusive, deram esse benefício nas vésperas das eleições municipais, é uma coisa um tanto suspeita. Agora, se não está previsto na lei orçamentária anual, não foi previsto o gasto com isso, o governo teria que ter feito um pedido de crédito suplementar, adicional ali, que tem que ser analisado e aprovado pelo Congresso. Muitas vezes surgem gastos ali, não necessariamente tudo que está lá no ano anterior, pode surgir uma situação nova no ano seguinte, você precisa fazer um gasto que você não conseguia prever no ano anterior. Para isso que existe esse instrumento. Só que não foi enviado. E o artigo 167, o inciso 5º do artigo 167 da Constituição, é claro que é proibido você fazer uma despesa sem, né, ter aprovado esse crédito adicional pelo Congresso Nacional. Isso é proibido. Isso implica, inclusive, em crime de responsabilidade. Olha a gravidade disso. Isso fere completamente os princípios do direito financeiro, fere a Constituição, fere a lei de responsabilidade fiscal. No meu entendimento, isso é muito grave, inclusive sujeito a que os responsáveis aí respondam por cometimento de crime de responsabilidade por ter feito essa manobra contábil e financeira orçamentária. Muito bem, gente. Olha, o Mauro, tempo do nosso programa já esgotado. Mauro. Não tenho tempo, Tílio. Só 10 segundos. 10 segundos. Não, eu queria realmente parabenizar o Ricardo Melão, porque nós que somos dessa área orçamentária, isso é uma ilegalidade total, não pode acontecer e tem que ser responsabilizado. Isso é problema de ganhar voto. E nós não queremos aqui trabalhar com voto, nós queremos que seja fiscalizado e esteja na lei orçamentária, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Muito bem, gente. Eu vou colocar aqui um ponto final. Infelizmente, o nosso tempo chegou aqui ao final. Quero pedir até desculpas à nossa audiência. Temos diversas perguntas aqui direcionadas a vocês todos, mas infelizmente a gente não vai ter tempo aqui de responder a cada um dos nossos ouvintes e espectadores nas redes sociais e na OTV também. Bom, vamos encerrar. Agradecer aqui o doutor Antônio Tutilho, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, doutor André Santos Pereira, delegado de polícia, especialista em inteligência policial e segurança pública, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Ricardo Melão, advogado e ex-deputado estadual, doutor Abner Vidal, advogado trabalhista, sócio da Avidal Advogados e presidente da OAB Guarulhos. O programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral, você ouvinte, internauta, espectador, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV e TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos, tchau, até amanhã.